9h30 da noite de uma sexta-feira. Afinal, os estudos valem a pena? Quando eu paro para observar, lembro do meu despertar com relação aos estudos. Nunca fui sempre desperto. Nunca uma pessoa acorda sabendo. Ao decorrer da vida, ela vai entendendo muitas coisas. E se ela tiver humildade, vai aprender, evoluir. Eu consegui o meu despertar foi lá para o segundo ano do ensino médio. Só que teve muitas nuances que me ajudaram antes disso. Por mais que minuciosas, contribuíram para a minha evolução e essa virada de chave na minha mente. No meu fundamental, eu estava com meus colegas, Zona Sul de São Paulo. Eles tinham aqueles pensamentos de um brasileiro médio, de estudos não valem a pena, estudos é chato. E eu não tiro a razão, estudar é chato mesmo. Eles não se dedicavam, por exemplo, disciplina de matemática eu sempre tive facilidade. Não é à toa que hoje eu estou em uma faculdade de engenharia. Português, professora era muito chata, mas eu amo o vernáculo brasileiro. Inglês, geografia, péssimo, foi horrível. Biologia, nem era biologia no fundamental, e sim ciências. Essas disciplinas sempre estiveram ali no fundamental, mas eu sempre foquei em matemática, português, porque era isso que os concursos cobravam, exigiam. Quando eu cito concursos, não é concursos do tipo de bancário, INSS, coisas desse tipo, mas ETEC, por exemplo, provas que iam me levar a um ensino médio de qualidade. Cobravam geralmente essas disciplinas. Minha mãe, no trabalho dela, ouviu falar, por meio do segurança, que iria haver uma prova que ia te colocar no ensino médio particular, uma instituição filantrópica de Paraisópolis. Se você é morador aí de São Paulo, você conhece. Sem fins lucrativos. Por meio de uma prova, você consegue entrar. Quando eu soube disso, minha mãe me disse isso, e eu comecei a me agarrar nos estudos. Por meio desse estímulo, eu comecei, consequentemente, a entender melhor as coisas do meu fundamental e a correr atrás das coisas. Eu me destaquei na minha sala, porque eu estava fazendo esse curso. Eu estava indo para a escola, para o meu fundamental, pela parte da manhã, e na parte da tarde eu pegava um ônibus, demorava 1 hora para ir para Paraisópolis participar desse curso. Eu entrei no 9º ano, tinha colegas que estavam desde o 8º, o curso, e hoje ele acho que está pegando até do 7º ano. Passei na prova. Teve uma prova para entrar nesse curso e o curso preparava para uma prova para passar para o ensino médio, entendeu? Eu estudei para essa prova, para passar para o curso. Eu lembro até hoje, eu estudei frações, eu tinha muita dificuldade em frações, eu estudei muito guerreiro. Eu estava interessado. No Brasil tem muitas pessoas que querem, no Brasil, no mundo. Você quer sair do subemprego, você quer sair do CLT? Você quer sair de uma condição onde você não tem dinheiro para comprar, você não tem o seu próprio dinheiro. Você quer sair dessa situação. Muitas pessoas querem, mas existem poucas pessoas que estão interessadas realmente. Eu queria. O que fiz em prol disso? Fiquei falando? Palavras não vão mudar você. Atitudes vão. Eu comecei a estudar. Comecei a quebrar minha cabeça. E eu passei. Passei para o concurso. Eu passei para o curso. No curso eu estudei e isso me estimulou cada vez mais e mais. Você precisa de um estímulo. Coisas ao seu redor que estimulem ao seu sucesso. Se você não tem um ciclo social que te ajude, faça você mesmo o seu ciclo social. Comece por você. Eu não tenho um ciclo social que trabalha com digital, por exemplo. Hoje eu trabalho com digital, estudo, tal. Eu não tenho ao meu redor pessoas que estão nesse meio para me estimular realmente. Mas eu me estimulo, me motivo. Disciplina ao meu favor. Faça isso também. Nesse curso, fui estimulado. No fundamental, eu estava me destacando no 9º ano. O último ano ali do meu fundamental. Tem pessoas que era 8º ano, o último ano. No meu, 9º. Imagina se tem 10º ano daqui pra frente, que doideira. Passei, pessoal. Passei pro ensino médio particular. Por mais que eu tinha insegurança, eu fiz uma redação. Eu lembro dessa redação, falei de um palhaço lá no cinema. Construí todas as exigências de um texto. Não era redação estilo Enem, era do gênero fantástico, se eu não me engano. Eu passei para o ensino médio. O ensino médio era integral.
das 7 da manhã às 5 da tarde, preparação para o Enem, ter uma nota boa para conseguir concorrer com o pessoal. Só que São Paulo o negócio é brutal. Eu não consegui concorrer com o pessoal de São Paulo. Não consegui. USP, não consegui. Não tive capacidade, infelizmente. Eu admito isso. Se eu quisesse passar por essas coisas, eu teria que acordar muito antes. Eu não te falei do meu despertar. Não foi no 9º ano. Não foi ao passar para o ensino médio. O meu despertar para os estudos foi no 2º ano do ensino médio. No final dele, pandemia. Eu não tiro a sua razão em falar que estudar é chato. É muito chato. Eu tenho relutância até hoje, com 19 anos, em estudar. Eu luto para conquistar esse hábito até hoje. Quando eu paro para analisar quando eu comecei e agora, eu tô muito melhor. Não tem comparação. Não tem comparação. Hoje eu tenho concentração de sentar e estudar, fazer exercício, me concentrar. Antes eu não tinha isso. Talvez seja esse o seu caso. Quiçá você queira mudar realmente. Eu sempre quis. Foi exigido isso de mim. Era uma responsabilidade imprescindível se eu quisesse passar nas coisas, se eu quisesse ser aprovado. As aprovações vieram desde a minha infância. Infância não, né? Adolescência. Aos meus 17 eu lidei com essas aprovações. Mas se eu quero ser uma pessoa madura, tenho que saber lidar com as rejeições também, as desaprovações. Assim vai formando um eu forte. Estudar é chato, irmão. Todas as coisas... Já parou para analisar isso? Todas as coisas na nossa vida que vão trazer uma melhora no futuro, nunca é melhora imediata, entenda. Vão trazer uma melhora em questão de meses, talvez. Não são legais de fazer. A zona de conforto é boa. É muito bom ficar na zona. Eu fico refletindo quando eu deito nessa cama. Deito para dormir. Eu me sinto quente. Eu me sinto tão bem. Eu penso, eu quero ficar aqui o dia inteiro. Eu quero largar todas as minhas responsabilidades. Dormir. Sonhar em um futuro melhor, em que eu tenha condições financeiras para comprar o que eu quero, o necessário. Consigo orgulhar minha mãe, retribuir tudo que ela faz por mim. Eu quero ficar nessa cama. Só que você tem que acordar. Você tem que assumir suas responsabilidades. Essa frase eu trago comigo, tá no meu WhatsApp, na bio. Você pode fugir da realidade, mas não pode fugir das consequências de fugir da realidade. Eu fugi da realidade, eu fugia muito frequentemente no período do Enem, no ensino médio. Eram aqueles momentos que eu tinha aquelas reflexões pesadas. Foram elas que me fizeram ser quem eu sou hoje. Graças aos estudos ao ensino médio, pessoas de grande poder monetário viram eu, me notaram e quiseram investir em mim. Desde então eu coloquei a nota do SISU para outro estado, porque no São Paulo não dava para mim. Eu sempre quis a faculdade de engenharia eletrônica. Lá só tinha do ITA e tinha também da USP. Não consegui da USP. ITA muito menos. Se eu quisesse da ITA, uma escola da Marinha, uma faculdade da Marinha, eu teria que no mínimo estudar desde os meus 7 anos. Desde os meus 7 anos, no mínimo. Eu vi um podcast de um rapaz que ele passou com uma nota muito boa na ITA. Ele começou desde cedo num curso de um sorrisinho, não lembro o nome do curso. Começou lá, matemática e português. Começou desde cedo. Fazer o quê? Aí não tem como, é questão de oportunidade. Meus pais decidiram isso. Não tinha como eu, aos 7 anos, falar para meus pais: se preparem para um curso porque eu quero ir para ITA. Eu quero ir para USP. Não tem como. Mas o que eu pude mudar, eu mudei. Essas coisas não tinham como. Mas o que estava ao meu alcance, eu mudei. Lucas 1,37 vai falar que Deus é o Deus do impossível. Tem quem diga que Deus ajuda numa prova. Deus me ajuda nessa prova. Você tá lascado. Você não estudou. Me ajuda a tirar uma nota boa. Lucas 1,37 diz que Deus é o Deus do impossível. O possível fica a nosso cargo. Isso te confronta porque é ruim. É ruim. Depende de nós mesmos, do nosso esforço e dedicação. Afinal, estudos valem a pena? Vale.
vale muito a pena. Acredito que eu coloquei essa frase na thumb. A caneta é mais leve do que a enxada mais pesada. E também tem outra frase interessante que a caneta mais leve, eu acho que eu tô confundindo as frases. A caneta é mais leve do que uma enxada, isso é fato, tá? E a caneta é melhor do que o cara mais sábio do mundo, uma caneta leve, porque você anota. Não adianta. Você pode falar pra mim que você trabalha no digital. Eu também trabalho no digital, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar o digital, eu tenho que sentar, ver um mentor falando sobre conteúdos, sobre como gravar, como gerar engajamento, como fazer marketing pelo WhatsApp, X1, coisas desse gênero. Se você tiver humildade, você vai ter que aprender, você vai ter que sentar a cadeira e estudar. É assim o crescimento. Não ache que sem estudo você vai a algum lugar. Tem aquela foto, uma pessoa tentando enxergar o muro, o que tem do outro lado, e outra pessoa numa pilha de livros enxergando além do horizonte. Eu leio a Bíblia, atualmente eu não estou lendo um livro. Tem algo me incomodando para eu ler um livro, inclusive. Mas os estudos, eu faço faculdade. Sou custeado para estar aqui. Pessoas viram que eu sou uma pessoa esforçada e acreditaram no meu potencial. Se você adquirir os estudos na sua vida, você já entendeu muita coisa. Você já está diferente de 80% dos brasileiros, que tem a média de QI entre 83 de QI, a média, e eles se orgulham em dizer que estudar não vale a pena. Meu pai é um deles. Meu irmão. Para eles fogem de estudos. Eu não julgo. Estudos é chato. Se eu tivesse a opção de tiver uma boa carreira, ganhar grana, me isentando dos estudos, você acha que eu não escolheria, guerreiro? Eu escolheria sim. Mas não existe. Não existe suor, você recebeu uma recompensa sem o seu esforço. Como diz Augusto Cury. Não tem como, não tem pódio sem suor, não tem glória, eu esqueci da frase. Não tem como subir no pódio sem o seu suor, não há pódio sem glória. Uma coisa desse tipo, você me entendeu? Tem que suar, para você ter aquele senso de, nossa, realização, eu consegui. Sabe, eu vou te dar uma solução. Você quer ter êxito, ter grana, sem estudos? Abdique dos seus valores e princípios. Tem muita pessoa dando golpe na internet. Engraçado que você precisa estudar também. Olha só que interessante. Você precisa estudar para dar golpe. Você não sabe. Você vai ter que ouvir uma pessoa falar para você que você vai enviar essa mensagem para essa pessoa de 40 anos falando isso e a pessoa ser enganada. Até aí você tem que estudar. Não tem para onde correr. Não tem. Adquira disciplina ou pene muito ainda nessa vida. Entenda isso, guerreiro. Reafirme essas coisas todos os dias. Talvez isso te ajude. Não se conforme com o fracasso. Não se conforme com esse subemprego que você está, recebendo um salário mínimo e perdendo o seu maior ativo, que é o seu tempo. O que eu posso te aconselhar? Nos tempos que você está livre, pare de ficar gastando com futilidades. Se você quer fugir dessa realidade, faça por onde? Começa a gravar conteúdo, a investir no digital, a estudar outra coisa, outro meio. Mas não queira continuar aí. Os estudos valem a pena. Não tem para onde correr. Eu quero correr e não consigo. Quem dirá nós? Quem dirá você? Nós temos que enfrentar esse gigante. Não importa. Tamo junto, irmão. Espero ter gostado do assunto do vídeo. Comenta a sua experiência com os estudos, se você já foi concurseiro. São coisas imprescindíveis que inclusive tem na minha mentoria, que as vagas estão abertas por tempo limitado. Clique no link para ver. Tamo junto.